agropecuária é um dos setores mais agressivos para o meio ambiente. O modelo mundial, que apoia a simplificação dos cultivos, causa o desaparecimento da biodiversidade, tão intraparcelar como ao nível da paisagem. Esse modelo implica também uma sobreexploração dos solos, que então vão empobrecendo em matéria orgânica e nutrientes. Nós nos interessamos aqui no modelo da agrofloresta agroecológica, tomando como exemplo a cooperativa brasileira Cooperafloresta, que fica no Vale do Ribeira, no estado de São Paulo. A agrofloresta é um sistema de produção que a gente vai usar dos benefícios do funcionamento da floresta para promover uma produção agrícola menos danosa ao meio ambiente. É uma mistura dos cultivos agrícolas e florestais que pode servir para a readequação de uma área ou então para uma restauração de uma área já degradada. Então, a ideia dos sistemas agroflorestais é ser muito mais do que simplesmente um consórcio de espécies, né? O SAF, na verdade, lança a mão das relações entre as espécies para facilitar a produção, né? A agroecologia é uma ciência que estuda a agricultura com um enfoque mais voltado para a parte ecológica. Seria essa ideia de trazer os princípios ecológicos, trazer essa lógica da natureza para os sistemas de produção. Para mim, a agrofloresta, nessa lógica da agroecologia, nessa lógica da ecologia, né, da natureza, ela, na verdade, permite que no mesmo sistema de produção há também serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, né? Então você mantém um equilíbrio, né, do seu sistema, tanto na extração de nutrientes quanto na extração de água, porque são várias plantas interagindo de maneiras diversas com o solo e com o ambiente, né? A gente não tem que produzir ao contrário do que funciona na natureza. Então, nesse sentido, a agrofloresta se encaixa perfeitamente com a agroecologia, né? Visto que a agricultura familiar é a principal fonte de alimentação da nossa sociedade atualmente, ela seria o principal ponto para começar essa mudança. Mas já é começando com pequenos passos que a gente já consegue grandes mudanças. Assim, a agrofloresta agroecológica afirma que um sistema diversificado apresenta capacidades naturais de produção. O agricultor apoia-se sobre os diferentes estados de desenvolvimento da floresta para interagir com as complementaridades entre as espécies. Mas talvez a pergunta mais interessante é em que medida essa iniciativa da Cooperafloresta nos indica novos caminhos possíveis para o desenvolvimento da agricultura no Brasil. Porque é uma iniciativa que teve muito sucesso, mas será que essa é uma iniciativa apenas local, que ela não pode ser extrapolada para outras regiões? Estamos falando de uma área próxima aqui das regiões mais industrializadas do Brasil, entre São Paulo e Curitiba, nessa região, que é o vale do rio Ribeira de Iguape. O Ribeira é um rio que corre nessa região limítrofe aqui do Paraná com São Paulo. O Vale do Ribeira é uma região com aproximadamente 21 mil quilômetros quadrados de remanescentes da Mata Atlântica. Então, a principal razão pela qual o Ribeira permaneceu com floresta é que é uma região marginal em termos de topografia, né, muito acidentada, e também é uma região com um regime de chuvas muito intenso. Então, aqui nós temos aí da ordem de 1.800 a mais de 2.000 milímetros de chuva por ano. Limitou o desenvolvimento de culturas de grãos pela inexistência de um período seco. De fato, ela é a região mais pobre do estado de São Paulo. Aqui, no Vale do Ribeira, essa agricultura, que nós chamamos de agricultura convencional, ela não teria como se manter.
devido à topografia e devido à pluviosidade. Então, esse é o contexto em que a Coopera Floresta começa a se desenvolver. Terrenos degradados, com capoeiras em diferentes estágios de recomposição, pasto profundamente degradado, pouca população, muito pouco recurso econômico. Então, era necessário pensar fora da caixa. Um outro tipo de agricultura que se adaptasse a essas condições do vale, condições muito favoráveis ao desenvolvimento da vegetação arbórea. Sempre teve nessa região agricultura tradicional, ou agricultura de derrubar, de queima, né? Então se derrubava a mata, plantava milho, abóbora, criava os porcos. Quando eu mexi com roça de queimada e caipira, eu plantava uma roça, quando eu colhia aquela roça, chegava no meio do ano já não estava tendo quase nada mais, só tinha aquele que eu tinha colhido. Então, ela produzia bastante, né? Porque ela plantava bastante também. Feijão mesmo, ele colhia bastante feijão. Mas só que dava a primeira vez, né? Porque daí a gente tinha que deixar crescer de novo aquele mato, porque daí achar outro lugar para roçar. Porque naquele lugar ali, mesmo se a gente agarrar, limpar, aí já não dá mais nada. Já não tinha tanta mata e pela legislação eles já não poderiam derrubar a mata para queimar. Quando a gente chegou aqui, essa terra aqui era assim, ela era braquiária, que ela era pasto, e era queimado e não tinha uma árvore, não tinha nada. É que nós trabalhávamos com veneno, né? Trabalhávamos terra queimada e daí o terreno nosso aqui não dava para nós sobreviver. Tinha que trabalhar por fora. Depois que nós entramos na Coopera, né, sobra terra. Se eu tivesse, daí fosse um arroz e feijão, eu não ia viver aqui. Claro que eu não estava mais aqui. Eu estou aqui por causa da agrofloresta. Aí quando eu conheci o Ernst num curso em 95, que o Instituto Biodinâmico organizou em Botucatu, eu falei, opa, isso aí dá... Quando eu conheci a agrofloresta, principalmente depois que eu fui ver o sítio do Ernst, que você vê que pode fazer, que ele pegou uma área degradada, conseguiu produzir, recuperar ela, deu confiança. Aí eu levei o Pedro, o seu Zé Fredo, depois de um ano ele conseguiu que o Ernst viesse aqui. Aí apareceu junto o Nelson. Aí o Nelson tocou esse ano todo esse processo, junto com o Pedro, formou a Coopera. Nós começamos com pouca gente, assim, com umas 30 famílias. Então, a princípio, nós formamos uma associação, porque a associação tem menos encargos sociais e nós avaliamos que seria o nosso perfil. E agora, mais recente, nós também formamos uma cooperativa. Hoje, nessa cooperativa, ela agrega 100 famílias aproximadamente. E a Coopera virou referência de agrofloresta. Porque nos sistemas agroflorestais é preservada a dinâmica das florestas e essas pessoas produzem alimento para si e para os outros. E elas produzem alimento fixando carbono ao invés de cuspir no carbono. Porque na forma como a gente fazia a agricultura anteriormente, a gente caminhava de um ponto de riqueza, que era uma floresta, que a gente derrubava, queimava. A gente caminhava do ponto de riqueza para um ponto de pobreza. E a agrofloresta, essa ideia que o Ernst hoje pôs o nome de agricultura sintrópica, é uma convicção que o homem pode pôr a mão e melhorar o lugar que ele tem, aumentar a energia acumulada naquele lugar, e isso através da sucessão natural, que acontece naturalmente no lugar. Quando o agricultor passa a produzir, por exemplo, a se consorciar, né? Árvore, fruta e plantas anuais, isso acaba sendo agrofloresta. Então, assim como na floresta, existem espécies de ciclo curto, ciclo médio, ciclo longo, espécies de extrato baixo, extrato médio, espécies clímax, espécies pioneiras, enfim, de terras boas, de terras ruins. Então, cada planta tem a sua função. Plante flores, plante fruta, plante fruteiras, pois essas são novas florestas de um novo mundo. A
Vamos explicar rapidamente quais são as grandes etapas para fazer agrofloresta agroecológica. Mas existem infinitas combinações e organizações no espaço e no tempo dentro dos sistemas agroflorestais. Etapa 1. Criação de um espaço. Para começar a fazer agrofloresta, o agricultor precisa abrir um espaço no terreno dele e preparar o solo para o plantio. Etapa 2. Plantio. O agricultor vai plantando as sementes e as mudas que ele tem. No sistema em núcleo, ele planta no centro as plantas anuais que vão crescer mais rapidamente, por exemplo, rúcula, mandioca, inhame, feijão, etc. Ao redor, ele planta as mudas de banana e as sementes de árvores frutíferas que vão demorar mais tempo para crescer. O princípio é valorizar no máximo os recursos do meio ambiente, escolhendo plantas que se completam tanto ao nível das raízes quanto no uso da energia solar. Ao contrário da agricultura convencional, ele não deixa o solo nu. Vai usar o capim que cortou para abrir o espaço como cobertura no solo. Assim, reduz a erosão e traz matéria orgânica para enriquecer o solo. Etapa 3. Primeiras colheitas. Após alguns meses no plantio, já pode colher algumas plantas como a rúcula. O agricultor começa também o processo de capina seletiva. Ele corta as mudas mais fracas para deixar as plantas crescerem melhor, limitando a competição da luz do sol e dos nutrientes. Etapa 4. Colheitas seguintes. Continua-se o processo de capina seletiva e a colheita de outras plantas que cresceram, como o feijão, por exemplo. Etapa 5. Colheita das bananas. No final do ano, o agricultor pode colher as bananas. Etapa 6. Colheita das frutas. Depois de cortar as bananas, o agricultor retira os pés de banana para que a muda que está ao lado se desenvolva. As folhas e os troncos cortados em pedaços irão fornecer matéria orgânica para o solo. Nos anos seguintes, ele coletará as frutas maduras, como laranja, limão, abacate, etc. Etapa 7. Fechamento. Ao passar dos anos, a área agroflorestal vai fechando porque as árvores seguem crescendo. O agricultor não planta mais as plantas anuais, mas ele consegue produzir bananas e palmitos junto com as frutas a cada ano. Desde o início da implantação das agroflorestas, entende? Desde as espécies de clareira, digamos assim, feijão, milho, vagem, abóbora, e andando mais para frente até chegar em umas áreas onde você vai ter uma emergente, uma espécie de extrato mais alto, com essas com um ciclo de vida muito longo, né? Assim como na floresta, né? A gente tenta aproveitar ao máximo a luz. Como? Tendo as espécies em vários andares. Mas isso também é muito complexo, porque a agrofloresta não tem... Não é que nem um bolo. Cada situação é uma situação. E a proposta na agrofloresta hoje é a gente partir do ponto de miséria, de pobreza na qual o solo se encontra, para a gente caminhar para um ponto de riqueza, de extrema fartura. De forma que a cada interferência a gente percebe que o nosso solo está melhor e que os processos naturais eles estão cada vez melhores. Nesse ciclo, explicamos de uma maneira simples como a agrofloresta agroecológica permite melhorar o solo e tomamos o exemplo da banana. Etapa 1. Colheita das bananas. O agricultor começa por colher as bananas. Etapa 2. Corte. Depois de cortar os cachos de banana, ele corta também o pé de banana e as folhas que deixa no chão. Isso cria um espaço mais aberto para a muda de banana que cresceu ao lado, reduzindo a competição. Etapa 3. Primeira decomposição. Uma vez no chão, as folhas e o tronco decompõem-se. A decomposição da matéria orgânica corresponde a uma oxidação por organismos e micro-organismos do solo, tanto as minhocas quanto aos microartrópodes e fungos. Essa oxidação libera íons no solo e gases como dióxido de carbono na atmosfera. Etapa 4. Segunda decomposição. As raízes também decompõem-se e deixam então espaço no solo para que fique mais arejado. As bactérias também participarão dessa decomposição, fazendo uma mineralização secundária. Bactérias aeróbias e amoníficas transformam a matéria orgânica em componentes úmicos. Depois, no humus, as bactérias anaeróbias continuarão a mineralização desses componentes. Etapa 5. Crescimento das mudas.
Por enquanto, na parte aérea, as mudas de banana vão crescendo graças aos nutrientes do solo. Etapa 6. Nova produção de bananas. Ao final do ano, já se pode colher novos cachos de bananas e o processo começa de novo. E a gente só foi melhorando a terra que podia dizer que era boa, mas hoje está muito melhor do que era do que quando eu comecei a trabalhar. Quer dizer, assim, o processo de regeneração, ele, no ambiente da coopera, fixa menos carbono. A Coopera Floresta, através de várias fotografias desse trabalho de fixação do carbono, diagnosticaram esses 6,6 toneladas de carbono por hectare, que é maior do que os números de referência para o processo da sucessão natural. Considerar a agrofloresta não só para tirar assim, o sustento, melhorar o meio ambiente, conservar a água, conservar a vida da natureza. A nossa grande luta é de aprender os processos naturais para fazer uma agricultura cada vez mais sustentável. Antigamente, isso é um processo cultural. Um tempo atrás, quando os agricultores não faziam isso, os agricultores acabavam trabalhando em todas as áreas. Trabalhavam um pouco aqui, um pouco lá, um pouco lá, um pouco lá. E no total das áreas ficavam usando toda a área. Meu marido, ele fazia roça, tinha um sítio aqui, dava 1h30 mais ou menos, nós íamos lá de pé. Ele trabalhou 12 anos nesse sítio. Ele fazia roça, queimado lá, plantava, mas só que era mais sofrimento que nunca. Quando o pessoal começou a trabalhar com agrofloresta, ele começou a localizar num lugar e, por exemplo, assim, começava aqui uma agrofloresta de 1 ano, né? Trabalhou 1 ano nela, ele começou do outro lado uma agrofloresta de 2 anos. A grande maioria dos agricultores da Coopera Floresta, eles acabam sempre fazendo roças pequenas durante os anos, né? Dá umas 2 alqueires de chão por tudo. A nossa aqui, que nós trabalhamos com meu marido. Tendo toda essa diversidade de idades de área, você pode ter produções ao longo de todo o ano de diferentes áreas e, claro, diferentes produções. E muitos agricultores, a gente ainda não conseguir ter uma comercialização mais forte de outros produtos que remuneram melhor, eles optam por uma produção maior de bananas. Sei que em 3 anos plantei 9.000 pés de banana aqui, sabe? A vantagem para nós é porque a banana, eu acho assim que a banana ela dá um bom dinheiro. O ano todo ela dá, e eu falo a banana mesmo que seja barato, mas não tem que dar mais dinheiro que a banana. O Vale do Ribeira, eu creio que é um dos melhores lugares que eu conheço para a produção de bananas. A gente tem um frio razoável, a gente tem bastante umidade, e isso concorre que a gente tenha assim, uma certa facilidade para a produção de bananas. É um mapa de organização, de localização dos grupos da Coopera Floresta. Toda essa área de hoje é um mosaico de unidade de conservação, tanto os que estão dentro da RDS como os que estão dentro da APA, como dentro do parque. Eles são agricultores tradicionais do município. Houve um processo de convencimento, né? Os técnicos da Coopera, junto com a diretoria, fizeram uma interlocução com as autoridades ambientais do estado de São Paulo e um processo de convencimento dessas autoridades de que o sistema agroflorestal era uma prática, ao invés de nociva ao sistema, né? Era uma prática agrícola que é uma prática agrícola que regenera os sistemas degradados. Tem inclusive uma capoeira dessas que a gente derrubou, que depois veio uma pessoa da Embrapa e anos depois ela fotografou a situação e mostrava como se fosse uma mata virgem. E na realidade aquela área aonde foi feito o trabalho era mais frondosa do que as áreas vizinhas onde o trabalho não havia sido feito, né? Mas a gente tinha colhido banana maçã, a gente tinha colhido uma porção de coisas importantes ali. Feito esse convencimento
Isso há mais de uma década atrás. Houve uma flexibilização informal. Algumas vezes nós contamos, inclusive, com a ajuda da Polícia Florestal para recolher produtos. Mas nos ajudou assim mesmo e também nos fortaleceu essa atitude. Depois dos últimos 3, 4 anos, houve uma grande profusão de pesquisas. Essas pesquisas elas vieram da luz, trazendo comprovações científicas de que a agrofloresta ela tem esse papel. Ela tem o papel de regenerar os sistemas e de acrescer riqueza dentro de um ambiente. Quando entra uma pessoa nova, para ela poder ter entrado, né, fazer parte, ela teve que fazer parte de um grupo da localidade dela. A parte mais legal disso tudo é que não é nós técnicos ensinando, mas ele vendo o que os agricultores que já estão fazendo. Daí fica bem mais fácil para ele aprender. Consultando a população, eles optaram pelo mutirão em vez de reunião. Juntam vários agricultores, vamos na área de uma família e todos juntos aí discutindo, olhando as áreas e conversando, podemos ter mais ideias. Hoje praticamente eu e o Arthur só na equipe técnica de campo que trabalha. A gente é auxiliar de campo. Sempre de uma forma que até hoje a gente procura fazer, discutindo, conversando, tentando juntar o conhecimento tradicional, o conhecimento do agricultor, o conhecimento de floresta, com o conhecimento que a gente teve, por exemplo, na faculdade. O que fazemos, por exemplo, dia a dia principalmente estar junto com os agricultores, né? Às vezes de forma individual, seja trabalhos com poda, em áreas com mais idade, igual essa aqui, né? Com motosserra, ter que subir nas árvores, puxando com corda e cortando, podando, fazendo um manejo de capina seletiva, de roçada seletiva, de discussão de enriquecimento, de estratificação, qual que é a árvore que fica por cima, por que podar essa mais em cima, por que podar essa mais embaixo. O Arthur, o Adilson vieram ajudar nós a fazer poda, que muitas vezes a gente não consegue, né? A gente de idade já não consegue subir numa árvore, fazer poda. Claro que a poda também, né? Só no gancho, a poda faz parte do sistema, né? O manejo, não dá para imaginar uma área de agrofloresta sem ser manejado. Havia uma cultura de autoajuda, mas não havia uma cultura do associativismo, do cooperativismo, né? A gestão é um aspecto muito difícil para qualquer associação de agricultores, muito especialmente para uma associação assim, no Vale do Ribeira, com índices de escolaridade muito inferiores do que a maioria do país, né? Então, um ponto que eu tenho lutado dentro da Coopera Floresta para que isso mude é fazer com que o conselho da Coopera Floresta, de fato, ele seja um conselho que funcione e que as pessoas elas se empoderem do processo da Coopera Floresta para assim poder aconselhar e escolher a direção que quer. E algumas pessoas estavam lá porque queriam vender o seu produto, né? Não tanto porque queriam fazer a floresta. Então naquela época ninguém sabia o que era e aonde que ia dar. Era a mesma coisa que se dar um passo para o escuro, porque eles não sabiam o que acontecia. Nós temos dificuldades, digamos assim, casuais, que sempre acontecem, e essas dificuldades, algumas pessoas não suportam. E muitos deles ainda estão fracos em suas convicções e saem. Nós tivemos até 110 famílias, mas daí foram uns desanimando, outros em se empregar. As pessoas que ficaram, elas eram de melhor qualidade, era gente que tinha mais compreensão do que estava fazendo, de forma que nós enfrentamos a dificuldade e nos consolidamos. Antes nossa renda era pouco, não era bastante. E agora depois que nós entramos na Coopera, ajudou melhorar bastante. Teve uma vez que nós tiramos 2.500. Nós fizemos bastante doce de goiaba.
Tinha bastante produto. Depende do que a gente faz também. Bem no começo de Coopera Floresta, a gente recebia de 15 em 15 dias, de mês em mês. Tudo, a gente já tinha aquele dinheiro assim certinho. Um dos fatores principais é a biodiversidade. Quanto mais espécie de planta, cultura que você tiver, você vai melhorar o solo, a renda do agricultor e, consequentemente, toda a cadeia inteira. A renda melhorou acho que uns 25%, menos para mim. Se eu colhesse todas as frutas que eu plantei na roça, que dá uns 50% de renda. Só uma pessoa não consegue colher as frutas todas. Tinha 46 qualidades das coisas aqui. Tem muitas coisas que nós não tínhamos antes, agora tem. Temos duas coletas, uma na terça-feira e outra na sexta-feira. Nós saímos com o caminhão para coletar às 5 horas da manhã e chegamos na agroindústria para fazer as embalagens dos produtos média de 1 hora da tarde. Mas ele chega com os produtos, daí fica na refrigeração, daí tem uma que é de madurar, né, as bananas, colocar para madurar. Tem muita coisa também que perdia, daí a agroindústria processa, né. E nas etapas do processo, primeiro a banana é selecionada, a banana verde, é lavada nos tanques de lavagem, depois ela entra para a indústria, vai passar no processador para ser fatiada, depois é colocada nas bandejas e vai para o desidratador. Daí fica ali por umas de 16 a 18 horas se cai. A gente passa no moinho, onde é triturado, e daí essa banana é transformada em pó, né? É farinha de banana. No total, aí, que fica processando, temos 10 a 12 produtos. Esse é um desafio grande que a gente enfrenta aqui na agroindústria, porque é uma agroindústria multifuncional, né? Você trabalha com várias linhas de produtos, então dentro dos trabalhos, da quantidade de trabalho que tem naquela semana, naquele dia, né? Se aumenta o volume de produto a ser processado, a gente trabalha em 4 pessoas. O que eu tenho visto que a agroindústria, igual essa nossa multifuncional, você processa vários tipos de produtos, mas não é comum isso assim, né? Durante esse período de 1 ano, a gente trabalhou aqui, o que foi processado em maior quantidade foi as bananas. Só que a maior parte também desse produto está estocado, então não foi comercializado toda essa banana, né? A gente espera que mais para frente vários desses produtos possam ser melhor comercializados, porque é necessário a gente ter uma comercialização boa e forte para o agricultor poder ter o dinheiro dele e aí investir nas áreas de agrofloresta. Talvez uns 70-75% da produção da Coopera Floresta hoje ela está sendo comercializada no mercado institucional. Esse mercado institucional é um programa de governo que ele atende às classes menos favorecidas. Então, é possível pessoas que têm uma renda muito baixa receberem esses produtos em suas mesas. Um dos problemas que eu encontro na comercialização institucional é porque eu imagino que as pessoas, além de receberem o produto agroflorestal, elas deveriam saber o que ele é, de onde ele veio. A gente ainda trabalha com PAA, apesar de tudo do problema que teve, mas existem outros mercados institucionais, tipo o PENAI, que já é uma lei aqui no país e que é uma coisa mais segura. A gente está com quase 80% da nossa produção no PENAI porque a gente ainda não conseguiu outros mercados. Esse restante da produção ela é comercializada em feiras. Temos 5 feiras em Curitiba. Sempre gostei de comercializar e gosto desse contato com os consumidores. A gente faz muito esse trabalho com o consumidor de falar do sistema de produção agroflorestal, né? Temos um ponto de comercialização em São Paulo
é o que a gente está ligado à rede Ecovida de Agroecologia. A gente está tentando fortalecer a comercialização com ele, principalmente pelo circuito para as vendas em São Paulo. Eu acredito que se a gente conseguir comercializar produtos agroindustrializados, nós vamos poder remunerar melhor o agricultor. E com isso, a gente também vai poder criar possibilidades para que o jovem viva no campo com mais qualidade. A farinha de banana, por exemplo, é uma coisa que me parece que está em alta. Eu não compreendo direito porquê, mas os intolerantes a glúten parece que estão aumentando. E a farinha de banana ela pode ocupar o mercado da farinha. Com o passar do tempo, a gente descobriu outros produtos que o mercado quer e que paga melhor que banana. Por exemplo, o caso do gengibre. O gengibre desidratado e triturado, ele é bem mais bem remunerador do que as bananas. É fundamental que a gente consiga fazer uma comercialização que remunere de fato os agricultores. Coisa que a gente tem apanhado muito e não tem conseguido. Aqui no mês a gente gasta em torno de uns 8 a 9 mil reais só na agroindústria, sabe? Esses projetos do governo, né? No PA, da merenda escolar, isso também eles demoram, atrasam muito. Às vezes a gente vai fazer prestação de conta e para receber esse dinheiro demora-se um pouco. Produtos que a gente tinha entregue nós não conseguimos receber. E isso deu uma dificuldade muito grande no nosso dia a dia. E para a gente ampliar nosso número de agricultores, nós entendemos que existem editais que favorecem isso e nós participamos e aprovamos alguns projetos. Muitos desses projetos serviram para a gente comprar caminhão, para a gente carregar nosso produto. E antes não tinha nada dessas coisas aqui, né? Tudo bem fraquinho, assim, nem equipamento para ir fazer feira, não tinha nada. Nós tivemos que fazer 5, 6 projetos para conseguir levar a agroindústria até o seu final. Né? Então, até o momento, quase tudo do funcionamento era financiado pelos projetos, tanto pagamento de pessoal, né, que aí seriam os coordenadores, tanto compra de embalagem para a agroindústria, tanto as artes que foram feitas para os produtos, se acumulou muitos projetos, e aí houve até uma dificuldade que os agricultores de entendimento, sabe, do quanto que isso poderia contribuir, ou talvez até prejudicar o trabalho. Só que agora o número de projetos diminuiu bastante, então, por exemplo, já o que se gasta de combustível já está sendo pago pela agroindústria, pela comercialização. E aí agora os agricultores começaram também a já sentir a necessidade de escrever novos projetos, porque acho que talvez a compreensão da importância do projeto para o funcionamento da Coopera Floresta, tendo em vista que a Coopera Floresta ela faz um trabalho social para o mundo. E aí agora a gente está no período, né, que estamos com o edital, mas a gente vai tentar buscar os editais que a gente se encaixa. A intenção é que a gente, no próximo edital, a gente tente trabalhar com a questão dos sementes. Aqui a gente tem desenvolvido tecnologias simples, tecnologias que elas podem ser reproduzidas em qualquer parte. E eu acho que isso é motivo para acreditar que a gente tem um potencial muito grande aqui. Ao invés de a gente exportar a mão de obra desqualificada, como sempre aconteceu em Barra do Turvo, eu acho que qualquer um agricultor da Coopera Floresta, ele pode ser convidado a fazer um trabalho em qualquer lugar, como sendo um técnico bem remunerado e muito capacitado no que faz. A Floresta a gente não ganha muito dinheiro. A única coisa que a gente sabe que vai ter é muito produto para os filhos, para os netos, vai influir do que a gente plantou. Se quiser vir numa Floresta mais logo, a gente não tem que estar nem plantando coisa. Vai ter muitas coisas que a gente plantou e deixou para isso. A madeira tem um potencial muito grande. O agricultor pode deixar uma madeira crescer para ele tirar a tábua. Pode ser para vender
ou pode ser para o próprio uso dele, que muitas vezes o agricultor deixando de comprar, ele está ganhando a mesma coisa, né? Ele está deixando de gastar. Isso é outra coisa que a gente tem noção de que pode usar a grande diversidade das árvores que nós temos nas agroflorestas, que foram plantadas pelos agricultores, para poder fazer móveis e aí conseguir um retorno econômico bem significativo. É claro que temos capacitações em marcenaria, que isso ajudaria muito também, ou comprar em algum projeto uma serraria móvel. Enfim, a gente espera que não é algo muito complicado de ser feito. O interessante da Coopera Floresta foi que essa iniciativa foi capaz de resgatar a condição ambiental, de agronomicamente gerar mais produção e de socialmente gerar renda suficiente para, inclusive, trazer de volta uma parte da população dessa região. A Coopera Floresta foi bem sucedida nesses 3 aspectos. Os agricultores, eles não são ricos, mas eles vivem numa condição bastante melhor do que a média diante do projeto. Na Coopera Floresta, houve uma intenção traduzida em ações claras de respeitar o padrão de produção vegetal do Vale do Ribeiro, tentando inserir nesse processo de recomposição da floresta espécies econômicas que garantissem o bem-estar material desses agricultores. A Coopera Floresta é uma iniciativa que possui um futuro promissor. Mas a Coopera Floresta se construiu pensando globalmente e agindo localmente. Essa filosofia de agrofloresta agroecológica propõe um novo ponto de vista sobre a relação entre a agricultura e a natureza. A terra não é de ninguém, a terra não nos pertence, nós é que pertencemos à terra. A cooperativa representa também uma oportunidade econômica para os agricultores terem acesso a novos mercados. Além disso, eles têm uma nova relação com os consumidores e podem lhes informar sobre a origem dos produtos. Isso valoriza muito o trabalho dos agricultores. Assim, eles são mais resilientes face aos imprevistos graças à cooperação e solidariedade. O projeto Coopera Floresta também foi um meio de melhorar a alimentação das famílias de produtores. Eles comem hoje mais frutas e legumes saudáveis. Nós vivemos muito felizes, eu e a minha esposa, nós somos muito felizes. A Coopera Floresta, que já tem 20 anos, é uma referência no Brasil na área de agrofloresta agroecológica. De que maneira nós poderíamos aproveitar esses elementos tecnológicos e organizacionais da Coopera Floresta para pensar na recuperação de outras regiões do Brasil e também em outras regiões do mundo que sofrem situação de degradação semelhante. Outros projetos de agricultura agroflorestal e agroecológica estão nascendo no Brasil e no mundo inteiro. Com empenho, conhecimento, criatividade, nós somos desafiados a criar formas de ocupação do espaço que, a um tempo, façam essas 3 coisas, de recuperar o ambiente natural, produzir agronomicamente e gerar renda que permita uma vida digna às populações locais. Eu acho que essa é a mensagem que a Coopera Floresta traz. Tu que não tiveste a felicidade, deixa a cidade, vem conhecer meu sertão querido, meu reino encantado, meu berço adorado que me viu nascer. Venha ao mais depressa, não fique pensando, estou te esperando para te mostrar. Vou mostrar os lindos rios de águas claras e as belezas raras